Olá, um grande abraço a todos, sejam todos bem-vindos. Se você passou a nos conectar a partir de agora, muito boa noite, muito prazer. Eu sou o Tim, nós estamos iniciando aqui pela página São Bento Notícias, mais um Falando Francamente. Eu só peço para o pessoal confirmar para mim se nós efetivamente estamos ao vivo. Até mudei de tela aqui, vou para a página São Bento Notícias, exatamente para a gente saber. O próprio Marcos pode... agora eu estou interagindo com a página São Bento Notícias. O Marcos pode me dar o feedback aí, Marcos, se nós estamos efetivamente ao vivo na página São Bento Notícias, para que nós possamos começar e conversar com a nossa entrevistada de hoje. Claro que estamos. 26 pessoas já estão nos acompanhando. Ah, que coisa boa. Muito boa noite, muito prazer, eu sou o Tim, estamos iniciando mais um programa Falando Francamente, e hoje um assunto assim que eu acho que vai tocar o seu coração. Sabe por quê? Eu vou conversar com essa menina que vocês olham aí já e vão ficar impressionados com a história de vida dela. Na gravação eu falei que ela tinha uns 21 anos, mais ou menos, mas não, ela tem 30. Não parece, mas tem 30. E ela, com 18 anos, descobriu que tinha um sério problema cardíaco e que o único recurso seria o transplante. Como foi essa vida? A Isa, inclusive, a Isabelle Lourenço, Isabelle Vieira Lourenço, ela está lançando um livro contando essa trajetória de vida. Mas escuta, como foi essa vida? Por quais sofrimentos ela passou? Ela era uma atleta, uma menina que praticava exercício e que de uma hora para outra se viu numa encruzilhada. Foi diagnosticado com sério problema cardíaco e precisou fazer um transplante. Mas não é simples assim. Você está com problema no coração e vai fazer um transplante? Não. Tem toda uma história por trás disso, eu diria que extremamente comovente. Compartilhem, por favor, e vocês vão gostar do programa Falando Francamente de hoje, na página São Bento Notícias. Eu quero agradecer ao Marcos, claro, né, sempre muito gentil, ele que é o administrador da página São Bento Notícias, a vocês que estão já compartilhando, e a Zumbro Burger, hamburgueria e petiscaria, hambúrgueres com fabricação própria e com temperos variados, feitos com carinho para você. Pode fazer o seu pedido através do telefone 4730124738, do bairro Oxford, em São Bento do Sul, próximo à loja, anexo à loja Avan. Também conosco hoje o crematório catarinense, desde 2015, do seu lado nos momentos mais difíceis, breve em São Bento do Sul. Cada um dos estabelecimentos conta com um anfiteatro para mais de 100 pessoas, para a realização de cerimônias de despedida, se for o caso, transmissão ao vivo também para parentes que não conseguiram se fazer presentes. Aí cortinas elétricas, amplo estacionamento com jardinagem. Aguardem em breve em São Bento do Sul o crematório catarinense. Eu tenho que olhar aqui para ir buscando os ícones. Isa, boa noite, seja bem-vinda ao Falando Francamente. Quando que efetivamente você descobriu que tinha um problema cardíaco? Boa noite, Tim. Muito obrigada aí pela recepção e vai ser muito bom conversar com você hoje. Então, eu descobri meu problema cardíaco quando eu tinha 18 anos. Eu estava na faculdade, fazendo o curso de fisioterapia. E aí, então, eu comecei a sentir arritmia, né? O coração, de repente, ele acelerava, 1, 2, 3, 4, 5. E aí voltava para o ritmo normal. Achei aquilo estranho, depois de alguns episódios, né, que algumas pessoas da minha sala também passaram mal, mas uma teve convulsão, outra realmente tinha problema cardíaco. Eu falei, nossa, eu sou atleta, né? Atleta de natação naquela época, muito ativa, praticava yoga, fazia corrida, surfava. Eu nunca fiz um exame cardíaco, né? E aí eu decidi fazer, né, para ver se eu tinha alguma coisa ou não, só para descartar a possibilidade, né? Nunca imaginei que eu poderia ter um problema cardíaco, porque eu sempre fui muito ativa. E ali eu descobri dois deles, na verdade, né? Um era a síndrome de Wolff-Parkinson-White, que é uma síndrome rara, onde o coração, né, ele tem um músculo ali que contrai e relaxa, mas para que essa contração aconteça, ele precisa de uma passagem de um nervinho que leva a informação para o músculo contrair e relaxar.
E aí eu descobri que eu tinha uma via a mais que fazia isso. Então, o coração batia o dobro do que precisava, ele trabalhava a mais. E aí, provavelmente, a longo prazo, ele desenvolveu uma hipertrofia, né? Sabe que nem quando as pessoas vão para academia ganhar músculo, né? Hipertrofiar, o meu coração, ele era musculoso dessa forma. Só que era um musculoso patológico, né? Ele não era saudável, sendo dessa forma. E aí, eu tinha a miocardiopatia hipertrófica, que é a doença do coração grande, né? Que as pessoas conhecem como. Isso com 18 anos. Com 18 anos. Tá, Isa, e como foi isso para você? Como você encarou essa vida sabendo que, teoricamente, você estaria com os dias contados? Na hora, para mim, foi difícil aceitar, né? Sempre tem o fator negação que entra primeiro ali, tipo, não, né? Eu sou saudável, eu sou atleta, na época praticante de yoga, meditação. Não, né? Problema cardíaco, eu evitei bastante, mas o médico falou para mim, o doutor Andrei, lá de Blumenau, olha, teu problema, um deles a gente conserta com uma cirurgia simples, né? Uma ablação e vida que segue. Tudo bem. Eu não hesitei, né? Preciso disso para que a situação se resolva. Então, tá, vamos fazer a cirurgia e pronto. Fiz a cirurgia no mesmo ano ainda, mas depois eu descobri que não era só isso, né? Eu precisava tomar remédio todos os dias para controlar os batimentos do coração, para que ele não batesse muito rápido, para que eu não entrasse numa arritmia por causa do outro problema que eu tinha, da hipertrofia, né? Uhum. Então, para mim foi muito resistente a ter que tomar um remédio todo dia com 18 anos. Porque eu pensei, nossa, tomar remédio todo dia é coisa de velhinho, ainda mais remédio pro coração, né? Eu pensei, nossa, eu tenho 18, sou atleta, tomar remédio para segurar, né, um beta-bloqueador, para segurar o batimento cardíaco, soou bem estranha a ideia, mas se era o que eu tinha que fazer, eu tomei, claro, né, é necessário, mas sempre com aquele pensamento, não, já eu vou poder parar de tomar, né? Mas eu que não sabia o que estava por vir pela frente, né? Você vende felicidade. Antes da gente falar que você vende felicidade, quando eu falo vender no sentido figurado, claro, né? Você é de uma simpatia, de uma alegria de viver fora do comum, tem bastante as suas razões para isso. Bom, você descobriu que tinha um problema sério do coração, e aí os médicos já falaram para você que você precisaria de um transplante, não? Na época ainda não, né? Porque a miocardiopatia que eu tinha, apesar de ser uma doença do músculo do coração, eu ainda tinha condicionamento físico, né? Graças à atividade que eu praticava, eu tinha resistência, então eu não tinha sinal, sintoma nenhum de que eu era uma cardiopata, o que me manteve saudável por muito tempo, né? Eu descobri a doença e fazer o transplante foram 10 anos. Então, eu consegui me manter esse tempo todo ativa, né? Apesar das dificuldades que cada vez foram aumentando mais, até a ponto que eu precisei ir para a fila. 18, 19, quando eu estava com 24 anos, eu precisei implantar um desfibrilador. Sabe Nossa. aquele que faz as pessoas ressuscitarem, né, externamente, que o médico, quando tem uma parada cardíaca? Eu tinha um pequeno implantado dentro do peito aqui. Era um que, daí ele tinha um fiozinho que conecta até no músculo do coração, e na possível parada cardíaca que eu poderia ter, o aparelho entrava em ação e não deixava morrer, né? Então eu pensei, pronto, agora com esse aparelho eu sou imortal, né? Ele não me deixa morrer. Mas, né, não foi bem assim. Logo depois que eu coloquei ele, eu ainda estava surfando ali com uns 24 anos, mas aí eu já comecei a diminuir o tamanho da onda, já comecei a mudar o tipo da prancha, e a falta de ar foi começando a aparecer, até no dia que eu tomei o choque desse aparelho. Assim, ele é programado para que eu não sinta o choque, né? Para que eu já tenha desmaiado, para que eu já tenha tido a parada cardíaca e eu não sinta o choque. Mas comigo foi um pouco diferente, né? Eu tava surfando. O meu marido disse para mim aquele dia: amor, você tá muito inchada, não vai pro mar hoje. E eu não sabia porque eu tava retendo líquido. Eu tava muito inchada, sabe? Barriga inchada, perna inchada, rosto inchado, e eu não sabia por quê.
Eu falei, vou fazer exercício, né? Numa dessa, isso aí faz o rim drenar mais os líquidos e vai melhorar. E eu fui surfar. E o coração acelerou para 222 batimentos. Nossa. E aí o aparelho entendeu como se fosse uma arritmia grave, né? Que é aquela arritmia que dá parada cardíaca, né? E aí ele disparou o choque. E eu tava acordada, eu tava dentro do mar, né? E doeu bastante. E eu sei que eu só saí da água e o médico aquele dia, né, claro, me deu um xingão, todo mundo me deu um xingão, né? É marido, pai, mãe, por que você foi surfar? Eu já disse que não é para ir, né? Mas é alguma coisa que eu sempre gostei muito de fazer. E aí depois dali, aí começou a aparecer os sintomas da insuficiência cardíaca, que é a evolução da miocardiopatia, né? E a insuficiência cardíaca é quando o coração ele fica insuficiente para os bombeamentos do corpo todo, batimentos para o corpo inteiro, né? Levar sangue para os músculos, para o sistema nervoso central, né? Para o nosso cérebro raciocinar bem. E aí começou a aparecer os primeiros sintomas da insuficiência cardíaca. O que aí começou a ir barranco abaixo, né? A minha resistência, a falta de ar começou a aumentar, né? Olha, o pessoal está nos acompanhando em Portugal. Nossa, que Maria da legal! Amaro Jorge. Jorge, boa noite para o seu país, Portugal, Porto. Está em Porto, eu acho que eu entendi. Eu entendi bem. Isa, tá. A partir dali, você tomou um xingão de todo mundo, o pessoal ficou bravo. E como era o seu... se você passou a nos conectar a partir de agora, compartilhe, interajam conosco também, tá? Façam as suas perguntas, os seus comentários, fiquem à vontade. Eu estou entrevistando a Isabelle Lourenço, a Isa, ela que com 18 anos descobriu que tinha um problema cardíaco extremamente sério e precisou fazer o transplante. Antes, mais uma vez, eu quero agradecer aqui a Zumbro Burger, hamburgueria e petiscaria, hambúrgueres com fabricação própria e com temperos variados, feitos com carinho para você. O telefone é 47-3012, 4738 para você fazer o seu pedido. Fica no bairro Oxford, aqui em São Bento. Estou falando aqui porque eu estou na página São Bento Notícias, anexo à Havan. E também ao Crematório Catarinense, desde 2015, do seu lado, nos momentos difíceis da sua vida, dando todo o apoio necessário. O Crematório Catarinense, inclusive, breve em São Bento do Sul. Uma questão de dias que eles vão estar trabalhando aí, atendendo também em São Bento do Sul. Mas, Isa, e como foi? Bom, você descobriu que tinha um problema cardíaco, foi surfar, tomou um xingão dos seus pais, do seu esposo, de todo mundo, e até você fazer o transplante, como era o dia a dia? Bom, depois do choque, aí eu comecei a descobrir que o meu coração não estava bombeando sangue na quantidade que devia para o corpo todo. E, ou seja, os meus pulmões começaram a sofrer junto, os meus rins começaram a sofrer também, e aí eu comecei a ficar limitada a quantidade de água por dia que eu poderia tomar. No máximo, 1 litro d'água podia consumir por dia, ou seja, 2 garrafinhas d'água dessa, né? Isso em tudo, né? Vou comer uma sopa, ali tem líquido. Ou eu tomo sopa ou eu tomo água durante o dia. Então, ali começou a ficar limitado a minha rotina. Aumentaram os remédios diuréticos para fazer o corpo drenar o líquido, porque começou a precisar. E aí, qualquer inchaço que eu tinha, porque eu tomei uns copão de suco a mais, o meu coração não bombeava mais esse sangue. E aí começava a reter líquido e eu começava a ter falta de ar. E assim foi indo, a falta de ar foi crescendo, eu tive que deixar de lado o meu trabalho, eu trabalhava com ecoterapia, aquela terapia com crianças e cavalos, que é a minha paixão, eu montava cavalo, competia, e fui deixando tudo de lado porque a falta de ar ia aumentando. Né? Chegou o ponto em que caminhar do lado do cavalo, né, para terapia, é para criança, para a pessoa que está ali no atendimento. Quem pedia para parar o cavalo para respirar era eu, não o paciente. Então, ali eu vi que eu falei, não, tá dando para bola, o coração não tá aguentando, eu tô ficando mais cansada, então, uma coisa que para mim era para ser prazerosa, que era prazerosa, estava começando a se tornar um sofrimento.
Ali eu precisei deixar de trabalhar, né? Ainda mais que eu sou fisioterapeuta, a gente usa do corpo para trabalhar, né? E aí o coração foi cansando cada vez mais, né? A quantidade de remédios aumentando até 2017. Eu fiz aniversário e aí eu inventei de ganhar, porque ali eu não conseguia ver muito sonhos à frente. Nossa, porque um dia eu sonho, sei lá, em ter uma casa na praia. Eu não conseguia ver os sonhos muito à frente, porque para mim a minha vida podia acabar a qualquer segundo. Eu tinha essa consciência de que eu posso dormir agora e eu posso não acordar. Meu coração estava cada vez mais fraco, né? Então, aquilo para mim foi tornando uma realidade de lado a lado com a morte muito perto. Então, você teve, em alguns momentos da sua trajetória, a certeza de que você iria morrer a qualquer momento. Sim, isso era... Quanto mais a falta de ar aumentava, mais eu tinha certeza que... Não sei quanto tempo eu tinha ainda de coração forte, porque ele já estava bem fraco, né? Por exemplo, a fração de ejeção, né? A força de contração do músculo do coração. De uma pessoa normal, 70%, 80%. A minha, nessa época, já estava 40% para baixo. É como se só 40% do coração funcionasse. E aí, cada vez mais, isso me dava falta de ar, né? Então, chegou um momento que dormir, faltava ar. Eu não conseguia dormir deitada na horizontal. Eu tinha que sempre ter um encosto na cabeceira para eu conseguir respirar um pouco melhor. Ou eu dormia no sofá, ou mastigar, faltava ar, falar, faltava ar. E ali eu fui vendo cada vez mais perto com a morte, né? Deixa eu tomar um golinho d'água. E como você lidava com isso? Fica à vontade, pode tomar água. Como você lidava com isso, Isa, com a iminente possibilidade de morrer? Então, quanto mais perto da morte a gente está, mais consciência da vida a gente adquire. Essa foi o que eu aprendi, né? Então, ali, eu vivia tudo com uma maior intensidade. Inclusive, ali que eu ia contar, que depois eu me perdi. Eu, com meu aniversário de 27 anos, eu falei, nossa, não posso morrer? Né? Vou completar 27, o que eu faço, né, da vida? Aí eu falei pro meu esposo, eu falei, eu quero voar de paraglide. Nossa. Não voei ainda, né? Não? Não, aí eu fui voar, né? Mas eu já tinha velejado, já tinha surfado, já tinha nadado, já tinha andado a cavalo. Eu falei, mas voar eu não voei ainda, né? E aí eu fui, achei um amigo que faz voo duplo, mas assim, por conta do desfibrilador, eu não podia passar aquela em porta de banco, não podia passar naquelas coisas de loja que tem para entrar e sair, né? E nem ficar perto de antena. Eu falei, nossa, mas todo morro de voo tem antena, né? Até que eu falei com esse meu amigo, eu falei, tem que ter um morro sem antena para nós voar. E aí deu certo, bem no dia do meu aniversário, as condições climáticas estavam perfeitas de vento para voar. E aí eu fui voar onde? Sobre o mar. E foi muito bom, né? A gente foi, levantou voo ali por cima do mar na praia do Atalaia, ali em Itajaí, voltou para o mesmo lugar de onde a gente saiu e foi tudo tranquilo. Mas aquilo ali para mim foi um marco, porque depois dali eu precisei internar várias vezes, não por causa do voo, né? Aleatoriamente o coração foi cansando. E aí começou com um final de semana internada, uma semana inteira internada, no outro mês mais 2 semanas internada. E aí eu larguei tudo o meu trabalho da físio mesmo, da eco, meu trabalho com aula de yoga, porque o mais faltava do que comparecia, né? E a falta de ar só aumentando. Então, para mim, aquela rotina de hospital estava cada vez mais presente, e logo chegou o momento que eu passava mais tempo no hospital do que em casa. Né? E aí o médico falou, Isabelle, agora está na hora de a gente entrar para a fila. Porque, assim, o médico, ele faz o possível e o impossível para você ficar com o seu coração, com o seu órgão. Mesmo que ele esteja falhando, eles vão ajustando com medicação, com internações, porque, querendo ou não, ele pode estar fraco, ele está ruim, mas ele é seu. Né? Quando a gente transplanta, você ganha o coração, um órgão de uma outra pessoa, o nosso corpo estranha, porque são células diferentes, né? Por mais que eles façam o possível para que fique um órgão mais compatível com o corpo possível, né? Mas não é o próprio coração, né? O próprio órgão da pessoa. E aí eles vão levando até não dar mais.
E aí, realmente, chegou ali, meu aniversário foi em julho, agosto, setembro, outubro, o médico falou, vamos entrar para a fila. Já deu. E aí, o meu coração já estava com 30% da força de contração. Nossa. Eu fico imaginando que foi uma situação muito dolorosa para você conviver com a possibilidade de morte, conviver com a expectativa de um doador. E aí eu entro na pergunta: e a angústia para ver se aparecia alguém? Nesse momento é assim, Tim. Depois que você entra na fila, por exemplo, eu entrei na fila, eu fiz um monte de exames que são necessários para isso, e aí acabou que eu tive que ficar internada, porque meu coração descompensou e eu tive que ficar ali 2 meses seguidos internada. E aí, então, era conviver com a sensação de morte, com a expectativa de chegar ao meu coração e dentro de um quarto de hospital. Longe de tudo aquilo que eu gosto, da piscina, do mar, dos meus bichinhos de estimação, que eu tinha vários, longe da família, né? Porque não é aquele convívio, né, dos amigos, da família, é tudo bem mais restrito. E que enquanto eu estou aguardando um órgão, eu não posso pegar nenhuma gripe, né? Nada. Então é tudo muito restrito e cuidadoso, né? E aí lidar com isso, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre tive muita fé, muita esperança, de que eu sei que o meu coração ia chegar. Só que quando a gente não sabe, não mesmo, né? Mas, como eu te disse, quanto mais perto da morte a gente convive, mais a gente aprende a ter entrega, né? Porque isso é uma coisa natural, o ser humano ele tem medo da morte. Sim, né? Por isso que ele luta pela vida, pela sobrevivência e por tudo mais. Mas quando eu me vi nessa situação de, nossa, agora eu dependo de uma doação para eu poder continuar vivendo. E aí você não tem mais o que fazer. No máximo que você pode fazer é ter fé, é ter entrega e aprender a lidar com isso. Porque só aquilo pode salvar. Fora aquilo, nada. Né? Os remédios podem te manter, você pode acabar ficando numa máquina, mas ali chega um momento que você deixou de viver. Você está só aguardando, né? Então, é uma sensação de uma angústia interminável. Porque você não sabe quando vai chegar. Por mais que você tenha esperança e fé, você não sabe. Pode chegar a qualquer segundo, de qualquer dia, como pode não chegar. Como eu já conheci muitas pessoas que não deu tempo de receber um órgão e a pessoa foi a óbito, esperando, né? Então, Na fila, você temeu que poderia acontecer isso com você? Se você passou a nos conectar a partir de agora, sejam todos bem-vindos. Muito boa noite, muito prazer. Eu sou o Tim, estou entrevistando a Isabelle Lourenço. Ela é uma transplantada do coração, ela com 18 anos, um atleta, descobriu, estou olhando as perguntas também aqui no meu Facebook, no meu Facebook, não, no meu celular, descobriu que tinha um sério problema cardíaco e, por conta disso, precisou se submeter a um transplante. Mas até chegar ao transplante, é essa história que ela está contando. Você temeu que a sua vez não chegaria? Lá já no hospital. sim. E é uma contradição de sentimentos, né? Mesmo eu estando no hospital internada todo dia, eu sempre ficava na esperança. Eu falei, nossa, é meu coração, né? Quer ver quando passava o arcanjo? Eu falei, nossa, será que é o meu coração, né? A gente sabe de tantas histórias de órgão que vem com o pessoal do helicóptero, pessoas que estão acidentadas, mas é uma contradição muito grande, assim, de você não quer que ninguém morra. Sim. Mas como pessoas se acidentam, como pessoas são muito imprudentes com a vida, acontece, né? Então, você sabe, só que você tem que torcer, na verdade, pelo sim, não por um acidente, nada, mas é que se acontecer, como a morte a gente sabe que é inevitável. Isso eu ganhei muita consciência, sabe? A morte não chega só para quem é velhinho. A morte chega em qualquer criança, adolescente, adulto, idoso, independente do dia, não tem data. E aí, então, eu torcia que alguma família doadora, né, dissesse sim. Mas é assim, é uma espera que é longa. Eu fiquei 5 meses na fila de espera. Você considera o tempo rápido ou não, Isa? Comparado a outros estados do Brasil, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, foi rápido. Lá conheço pessoas que estão há 2 anos já aguardando um transplante.
2 anos. 2 anos é muito. Eu digo assim, o tempo passa devagar. Quando você está esperando 5 meses, parece muito, né? Ver quantos tempos a gente já está aí em pandemia, né? Uhum. Foi rápido ou foi devagar? Né? O tempo ele é muito relativo. Então, Depende das circunstâncias, né? isso, depende disso tudo. Mas eu lembro que eu sempre busquei ferramentas para me distrair, para me manter motivada. Né? Eu gostava de escrever, desenhar, tudo aquilo que eu queria para mim depois do transplante. Visualizar eu voltando a surfar, voltando a competir. Eu gostava de fazer assim, eu sempre tinha uma canequinha que eu tomava água, sempre tomava água durante a noite, e eu colei um adesivo nela. E nesse adesivo eu gostava de sempre orar, né, energizar a água e tomar aquela água visualizando aquelas palavrinhas, né, que eu tenha coragem para quando chegar ao meu coração, porque eu vou para uma cirurgia, não sei se eu acordo dela, né? Uhum. Que eu tenha coragem, força, porque eu precisava força para aguentar até chegar a esse coração, que é uma força que não depende mais do nível físico, porque o corpo está fraco. Não tem mais músculo, a gente não tem muita vontade de comer, e né, eu precisava de força interna, aquela força emocional mesmo, né? Que eu tenha fé, porque eu sabia que o meu coração ia chegar, e que eu tenha entrega, que eu saiba entender que ele chegaria na hora que fosse para chegar. Não é no nosso tempo que as coisas acontecem, é no tempo, né, cada um na sua crença, mas é no tempo que Deus quiser, no tempo que o universo quiser que seja, que você é merecedor disso, né? Que eu penso assim, cada um, a gente tem data para nascer e eu acho que a gente tem data para morrer. E se não é a nossa hora, ainda é hora. Então, eu vejo quanto a gente não tem controle nenhum sobre a nossa vida. A gente acha que tem, a gente quer fingir que tem, mas não é assim que funciona. E como foi a notícia de que tinha chegado o coração para você? Olha, esse dia eu estava muito ruim. Era um dia que eu estava assim, vou voltar a internar, que eu consegui sair do hospital, tá? Eu fiquei aqueles 2 meses de outubro a dezembro internada. Eu entrei em outubro para a fila, né? De outubro a dezembro eu fiquei internada direto. E aí chegou Natal, eu falei pro médico, falei, doutor, não quero passar Natal em casa. Eu quero ver o mar, porque ali eu já tinha certeza assim que eu não sabia quanto tempo eu ia durar. Né? Eu falei, eu quero ir para uma piscina, ficar boiando, porque nadar não dava, né? Mas era só para ficar com a sensação do corpo dentro da água, que eu acho muito gostosa. E eu falei, eu quero ir para casa, não aguento mais ficar internada, cada dia um acesso na veia, o braço doía, tudo doía. E não era minha cama, não era minhas coisas, eu queria ficar só no meu aconchego, assim, como se fosse para, tipo, vou pro meu canto, porque se eu morrer, eu tô em casa e tô melhor, né? Então, eu consegui ir para casa e ali eu fiquei até março. E aquele dia eu tava muito ruim. Eu tava assim, vou internar, não vou internar, vou internar, não vou internar. A falta de ar, e ainda é calor, né? Nessa época do ano, o coração fica mais fraco ainda. A pressão, assim, minha ficava 6 por 3, 5 por 3, não tinha batimento. O coração batia 40, 50, era muito fraquinho. E aí tocou o telefone, né? Era o meu doutor Marcos, que é o meu médico que acompanha do transplante ali de Blumenau. Aí, a hora que eu atendi, ele falou, Isabelle, tá sentada? Eu falei, doutor, eu tô até deitada, porque eu tô com muito cansaço hoje. Então tá, vem pra cá que chegou teu coração. Mas vem pra cá. E aí, assim, ele já tinha conversado comigo, né? Pode acontecer de você chegar lá e não dar certo. E aí você voltar para sua casa e vida continua. Né? Ele falou, vem pra cá que temos um coração para você, mas vamos ver se é compatível. É tudo certinho, né? Que existem famílias que autorizam a doação e aí, por alguma razão, mesmo em cima da hora, elas mudam de ideia. Uhum. Né? Existe do médico abrir o corpo da pessoa que doou e ver que aquele coração tem algum problema. Então, eles desistem, já nega a doação de novo, aí você volta para casa. Mas aquele dia foi essa ligação assim, deu, meu Deus. Meu marido estava viajando a trabalho na Argentina. Falei, gente, vou ligar pro meu pai, né? Que eu sei que meu pai tá sempre com o celular por causa do trabalho. Daí o pai chegou o coração dele, meu Deus, não acredito. O meu pai já tinha meio deixado esquematizado com os bombeiros voluntários de Jaraguá, que, o coração da minha filha vai chegar. E aí a gente tem que montar um plano para levar ela para o Blumenau, porque o coração ele tem 4 horas para transplantar, tirando um órgão de um doador para colocar funcionando no receptor. Uhum.
E daqui a Blumenau, de Jaraguá a Blumenau, dá 1h30, e foi bem assim, 4 da tarde, aquele horário do pico do trânsito. Eu falei, nossa, como é que eu vou chegar lá o quanto antes, né? E aí meu pai ligou para os bombeiros aqui de Jaraguá, os bombeiros voluntários, e eles acionaram o Arcanjo. E aí, então, quem foi minha vez de chegar de helicóptero no hospital, né? Eu sempre ficava lá deitada esperando, né? Eu falei, olha, o helicóptero chegando de novo. Daí eu falava brincando, eu falei, um dia eu vou chegar de helicóptero, né? E ainda fiz um passeio lindo de helicóptero. 15 minutos eu estava em Blumenau. Mas é um momento que o tempo para, sabe? Até você assimilar a ideia de que, nossa, eu estou indo para uma cirurgia, o coração que eu tanto queria chegou, e hoje é o dia que a vida vai mudar, né? O tempo para. Tudo fica em câmera lenta, assim, de um jeito que você se perde. Eu lembro que no avião, no helicóptero ali, eu subi, eu só olhava para o lado, aproveitei a vista, a paisagem lá de cima, né, que era muito bonita. E eu lembro que eu avisei o meu marido, olha, eu fui para o transplante e tal. Ele, me avisa quando você chegar lá em Blumenau e tudo certo. Você acha que eu consegui lembrar de avisar alguém? Não, depois estava atrás de mim, Isabelle, você não avisou nem teu pai, nem tua mãe que você já chegou no hospital, ou teu marido, você não avisou ninguém? Não, eu desconectei do mundo e concentrei no momento de agora, que era o que eu precisava me concentrar para ir para essa cirurgia. Então, mas foi um dia tenso, mas muito feliz, né? Que era a minha chance de viver de novo, né? Que tinha chegado a minha vez. Que bom. Se você se conectou a partir de agora, sejam todos bem-vindos. Muito boa noite, muito prazer. Eu sou o Tim. Tá trovoando pra caramba aqui em Corupá. Em Jaraguá, acho que também tá, né, Isa? Bastante raios, tá? Nós estamos apresentando, falando francamente, entrevistando a Isa, ela que com 18 anos descobriu que tinha um problema cardíaco extremamente grave e que precisaria se submeter a um transplante. E ela está contando aqui na página São Bento Notícias a sua trajetória entre o descobrimento da patologia, do problema grave, até o transplante propriamente dito. Mais uma vez eu agradeço a Zumbro Burger, hamburgueria e petiscaria, hambúrgueres com fabricação própria e com temperos variados, feitos com carinho para você. Você pode fazer o seu pedido através do telefone 47 3012 47 38. Fica no bairro Oxford, em São Bento do Sul, anexo à Havan. Conosco também o Crematório Catarinense, desde 2015, do seu lado, nos momentos mais difíceis. Foi idealizado com o propósito de ser referência e no processo de cremação. Estruturas singulares em diversos pontos do estado, inclusive breve em São Bento do Sul. Vou ver o outro ícone aqui. Tem uma pergunta interessante para você. Isa, na sua opinião, estarem preparados? Tá, minha querida Irene, eu vou fazer a sua pergunta depois. A Eliane também, obrigado, meu amor. Eu vou fazer a sua pergunta depois, só para a gente continuar com a história, para as pessoas conseguirem a conexão exata entre o início, o descobrimento da doença, da patologia, os momentos difíceis, a internação para o transplante. Bom, Isa, falaram para você que você tinha um novo coração. Como que foi tudo isso já lá no hospital para receber o transplante? Então, é muito interessante que a sensação que eu tinha, né, porque eu cheguei de cadeira de rodas no hospital, porque eu já não tinha mais nem muita força para estar caminhando, né, a falta de ar era muito grande, e a impressão que eu tinha é que, tanto no hospital aqui de Jaraguá, né, que foi aonde eu fui no heliponto ali para pegar o helicóptero, quanto o de Blumenau, a sensação que o coração que chegou não era só meu, era do hospital todo. As pessoas ficam alegres, ficam muito. É uma corrente do bem muito grande que se forma. Todas as pessoas vibrando junto com você de que vai dar tudo certo e vai ser perfeito, que você tem a sua nova chance, né? Então, era muito legal passar pelos corredores. Olha, a menina do coração! Você leva esse codinome, né? A menina do coração, né?
Sim, exatamente. É por isso que quando eu decidi o nome do livro, é porque as pessoas me conheciam assim. Eu só fui descobrir depois, né? Mas foi fantástico. E aí tem toda a preparação da cirurgia, né? De tomar um banho lá especial com um monte de produtos, e daí tu vai para uma salinha, fica lá aguardando. Aí eu lembro que meus pais chegaram lá depois ainda, e o cirurgião veio também falar comigo, olha, a gente vai fazer assim, assim, assada a tua preparação para a cirurgia, e aí vai dar tudo certo, né? E aí, horas depois, eu acordei. E a sensação de acordar, claro, eu acordei, eu estava entubada, né, o que não é nada legal, mas a hora que tira o tubo e eu fui respirar sozinha de novo, nossa, a sensação do ar entrando assim nos pulmões é fantástico. Como é bom respirar. Indescritível, né? Indescritível. Você não tem falta de ar. Eu antes já não lembrava como era respirar sem ter falta de ar, né? Porque para mim a falta de ar era normal, né? Era o jeito que eu tinha para respirar, era aquele. E aí, de repente, eu acordei e eu falei, nossa, era assim que ia respirar de verdade. Né? É uma mistura de sentimentos gigante, porque você fica numa UTI, onde ali tem pessoas que estão morrendo, né? A gente sabe que estão em situações graves, e eu estava ali, não que eu não fosse um paciente grave também era, porque transplante é um paciente muito delicado e que os médicos, enfermeiros ficam em cima igual urubu, assim, ó, nas 48 horas seguidas, direto, com os olhos bem atentos, né? Mas eu estava feliz porque eu tinha recebido um novo órgão, então era uma sensação muito estranha de alegria, né, de medo e incerteza por aquilo que ia vir, que a gente nunca sabe, né, o pós-operatório de uma cirurgia grande, né, e o ambiente em que eu estava, né, que não é um ambiente, na verdade, alegre, né, o UTI normalmente é um ambiente de uma energia muito pesada, né. Tá, e depois, a partir do transplante, você passou a viver uma vida normal? Como se não tivesse tido nada? Exato. Bom, depois do transplante, assim, até os 3 primeiros meses, os cuidados que nós estamos todos tendo com coronavírus é usar máscara, passar álcool gel, limpar embalagens, limpar frutas e verduras. Isso eu já tinha pós-transplante. Para mim, qualquer pessoa era um risco, né? Qualquer pessoa podia me apresentar, né? Ah, se você está com gripe, eu vou conversar com você. Minha imunidade está lá embaixo, né? Porque para não ter rejeição do órgão, o médico dá uns remedinhos novos, né? Eu troquei de caixinha de remédio só, né? Eu continuo tomando os remédios todos os dias. Mas para mim, isso hoje em dia são remédios para eu continuar bem, não remédios porque eu estava bem ruim e precisava melhorar um pouco. Agora são, eu digo, remédios para minha saúde se manter bem, né? E aí, depois dos 3 meses, eu comecei. Já estava fazendo caminhada todo dia, né? Sem falta de ar, sem nada. E já comecei para musculação, depois eu mudei, né? Voltei para as minhas atividades normais, que eu gostava de fazer musculação antes do body pump. Voltei para o body pump, que eu gostava tanto. E ali com 1 ano comecei a correr, voltei a surfar, e aí voltei a trabalhar e tudo vida normal. Só que na verdade agora normal é muito melhor, né? Escuta, geralmente a gente diz, eu tô com a dor no coração. Quando a gente perde um amor, você sente muita dor no coração. E a grande pergunta que as pessoas devem estar fazendo: você trouxe sentimento daquela pessoa que tinha o coração que hoje bate em seu peito ou não? Não, não, não. Isso é um mito que dizem, né? Que a gente traz sentimentos, sensações, né? Apesar da. Eu gosto de estudar medicina chinesa, né? A gente diz que os sentimentos, né? Eles estão sim no coração, como a gente fala, né? Mas não trago memórias do meu doador, nada do tipo assim, não mudei em nada. Nem gosto alimentar. Tem pessoas que dizem, né? Ah, porque antes eu não comia, sei lá, pimenta, agora eu sou louca por pimenta. Na verdade, eu acho que você, quando recebe um novo órgão, né, no máximo que pode acontecer, você se abre para experimentar novas coisas, né? Mas não que seja memória do doador, não. E você sabe quem foi o doador, a família do doador ou não? Então, não é autorizado saber, mas eu sei porque acabou que eu saí nas mídias sociais, que foi bem na Páscoa, ali quando eu recebi minha nova vida, né? E ele também saiu,
E é uma sensação boa, mas estranha, né? Porque ao mesmo tempo que eu estou feliz comemorando a cada mês, a cada ano, um ano de vida nova a mais, né? Que foram anos que eu ganhei de vida. Se não fosse esse meu doador, essa família do meu doador, eu não estava aqui para contar história nenhuma. Já tinha ido faz tempo. E, ao mesmo tempo, eu conheço as pessoas que estão sofrendo pela falta desse ente querido, né? Então, mas é uma troca muito grande, né? A gente se encontrou algumas vezes, a gente mantém um contato, e aí você vê o quanto é importante falar, né? O meu doador já tinha deixado em vida dito que ele gostaria de ser doador de órgãos. Aí Né? a gente entra na pergunta da nossa querida Irene. Isa, na sua opinião, as pessoas deveriam ser mais conscientizadas e estarem mais preparadas e dispostas para fazerem a doação de órgãos, pois ainda há uma resistência das famílias em permitirem a doação de um ente querido, pois queira ou não, é um momento difícil para os familiares. Sim, é um momento muito difícil para os familiares, e eu acho que a causa principal é a falta de informação. Porque, né, tá ali o familiar na UTI, normalmente, que é um estado grave, né, que a doação de órgãos, primeiro a gente tem que entender que ela só acontece quando há morte cerebral. Quando o cérebro não recebe mais irrigação sanguínea, quando não tem mais resposta neurológica nenhuma, né, sabendo do princípio que o nosso cérebro é quem comanda o nosso corpo. Né? Sem o cérebro, o nosso corpo não responde, músculo não responde, nada, nenhum comando, né? O sistema nervoso central. E aí, quando tem essa morte cerebral, né, dois médicos diferentes, em horários diferentes, fazem esses exames específicos, só que o familiar chega lá para visitar o ente querido dele, e ele está nas máquinas. E aí o coração está batendo, ele vê que o ente querido dele está respirando. Sim, mas como é que o doutor disse que ele morreu se ele está respirando? Se o coração dele está batendo, se ele está quentinho, se tem circulação, né? Essa é a maior questão, porque as pessoas não são acostumadas a falar sobre a vida e a morte, né? Muito menos em doação de órgãos. Isso era um assunto que é necessário falar hoje em dia, né? Sei lá, você está em casa aí, fala com a tua família, né? Olha, eu sou doador de órgãos, se alguma coisa acontecer comigo, pode doar, né? Porque a gente pode ser doador até os 80 anos de idade, se a sua córnea estiver boa, você pode doar. Já pensou poder deixar alguém voltar a enxergar? Que legal, né? Mesmo estando idoso já, mas se o órgão está bem conservado, você pode estar doando. E o principal é a falta de informação. Dessa falta de conscientização, as pessoas imaginando, vendo ali, tá com batimento cardíaco, tá quentinho, tá isso, imagina que não teve a morte encefálica, né? Isa, você poderia dizer, eu imagino que seja o Marcos perguntando, de onde era o seu doador, qual cidade? De Indaial. De Indaial. Isso, de Indaial. Jovem. Né? Isso, questão de ser jovem, isso bateu muito em mim, assim, por gostar de falar sobre a valorização da vida. Tá. Primeiro, deixa eu dizer, Isa, que se eu morrer amanhã, levem, só não vão aproveitar a voz, mas o que quiserem aproveitar, mas leva tudo, leva tudo. Então, deixo explícito aqui que eu sou um doador e que incentivo os meus familiares também serem, e que, no caso, se tiver alguma coisa para aproveitar disso aqui, fiquem à vontade, tá? Sabendo que sabendo não, que não vou saber, mas eu indo e outras pessoas tendo melhor qualidade de vida, eu penso que eu já realizei o meu sonho, então podem aproveitar à vontade. Eu penso, doar órgãos é deixar a sua vida continuar na vida de outras pessoas, né? E você não salva só uma vida, por exemplo, foi só a minha. Não, eu recebi um coração, teve um outro menino que recebeu um outro rim, assim vai, várias outras famílias foram salvas junto com o receptor, né? Então, você não salva só uma pessoa, 8 pessoas, né? Ou mais pessoas, porque hoje em dia, uma doação de órgãos, isso a gente pode multiplicar, por mais de 8 pessoas podem receber, né? Só que você salva junto a família de cada um. Então, né? Olha o que escreveram. Tim, mas você só vai prestar para peça de museu. Que maldade.
Que maldade, né, Isa? Essas pessoas não querem bem mesmo. Embora seja paciente, todo cauteloso ao falar, mas as pessoas não me querem bem mesmo. Eu preciso falar rapidinho uma coisa, Tim. Hoje em dia, para quem tem dúvida, não adianta mais escrever na identidade, não adianta mais deixar registrado em cartório. Não, a única forma de ser doador de órgãos é avisando a sua família, porque na hora que for necessário, é eles que vão ter que dizer sim. Uhum. Não adianta mais deixar registrado em lugar nenhum, como se fazia antigamente, né? Eu me recordo dessa época que a gente colocava no documento. Uhum. Isa, com tanta vitalidade, você vende uma energia que... Você é apaixonante, primeiro. Tá? Você vende uma energia fora do comum, você esbanja a felicidade. E nós, que não precisamos passar por isso, brincamos com a nossa vida? Olha, às vezes eu acho que sim. Porque eu passei pelo momento em que eu soube o que é falta de ar e eu soube o quanto é bom respirar. Eu conheci os dois lados, né? Então, eu acho que assim, o ser humano ele devia fazer o mínimo. Se você já tem saúde, né, as pessoas, a maioria são saudáveis, não tem nenhum problema cardíaco, não tem nada. E a saúde que tem, elas jogam fora. Né? É coisa simples, beber água. Tem gente que não bebe água. E a longo prazo você vai fazendo muito mal para o seu corpo, né? Pela falta de água. Comer uma fruta, fazer uma caminhada, se for ver, se você pode, eu não tenho tempo para caminhar. Tempo é desculpa, né? Porque, penso eu, você pode ir caminhando para o seu trabalho, se você pode, sei lá, vou na padaria ali pertinho de casa, pode ir caminhando. Se você não tem tempo para ir para uma academia, tempo para fazer 1 hora de caminhada, mas é uma forma de você cuidar da sua saúde, né? Física e mental, principalmente. A mental tem que estar sempre bem, né? Para que a gente dê valor. Erro, né, Isa? Como? A gente comete tanto erro, né? Dá essa impressão que somos imortais e quando se depara com situações assim, e muitas vezes aí é tarde. Se eu pudesse, eu não faria. E se eu pudesse... mas o se atrapalha bastante, né? E uma das coisas que eu aprendi é a viver cada dia como se fosse o único, porque ele é, né? Mas que fosse o último. Porque ele pode ser, né? Ele pode ser o seu último e você não sabe. E aí, o que você fez de bom por você hoje? Ou por alguém que você ama hoje, sabe? É isso que eu penso. A gente se emburra fácil, a gente se entristece fácil. Mas por quê? Você já pensou que você pode morrer emburrado? Entristecido? Deixar alguém chateado para trás? Então, eu penso, a vida ela é leve, a vida ela é muito rara, e por que a gente complica tanto? Se pode simplificar, né? Você é sempre feliz assim? Tem gente que se irrita, mas azar dele, eu sou assim. E olha, às 5 da manhã eu já tô ligada na tomada, assim. Eu vou nadar, que agora com a pandemia, né, os meus horários... Eu tenho imunidade baixa por causa do transplante. Mas eu não vou deixar de fazer meu exercício. O que eu fiz? Eu ajustei. Agora eu nado às 5 da manhã, quando ninguém vai. Eu tenho problema de imunidade também, mas também trabalho pra caramba aqui na chácara e no jornalismo faz alguns anos. Irene, obrigada, Isa, pela sua resposta. Que Deus te abençoe sempre. E também muitas bênçãos à família do seu doador. Amei seu otimismo. Muito grata. Isa, você está contando essa história num livro. Eu não sei, talvez o Marcos possa me ajudar, porque ela me deixou... Eu vou clicar numa outra... Aqui, deixa eu ver. Mas aqui está dizendo para eu... Não dá, Isa. Será que não sou eu que tenho que clicar aqui? Tenta aí. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu parar essa conexão. Aqui sumiu a telinha. Né? Isso, sumiu a telinha. Deixa eu tentar aqui. Compartilhar a minha guia da internet. Vamos ver. Aqui. Porque ela está lançando um livro contando a história. Aí. Deu certo? Deu. Tá. Deu. Então, eu vou deixar, Isa, na tela aqui, você vai descendo e vai explicando para as pessoas do seu livro, por que você resolveu lançar esse livro e como as pessoas podem adquirir. Sim, então, né? Eu comecei a escrever esse livro a partir do momento em que eu me vi entrando na fila de transplante
E eu tinha uma página, né, nas redes sociais, do Facebook, Coração a Bordo, e aí ela ali comecei a relatar como um diário. Até que eu falei, nossa, eu vou fazer desse diário um livro, porque eu preciso deixar registrado o quanto é bom viver, o quanto é bom valorizar a vida, o quanto é importante pela doação de órgãos. Não, claro, eu recebi, mas tem no Brasil, hoje em dia, aproximadamente 40 mil pessoas aguardando uma doação. É muita gente. Então eu falei, vou escrever esse livro. E aí levou um tempinho, mas ele saiu. E agora eu estou fazendo um financiamento coletivo. Essa página aqui é do Catarse, é uma página de financiamento coletivo, em que eu arrecado esse dinheiro, na verdade o site arrecada, eu só recebo depois se atingir a meta. E aí a gente finalmente paga a editora, paga a revisão, paga a diagramação, impressão do livro. E eu mando o livro para todo mundo, né, que está apoiando esse projeto, para quem quiser comprar, né? Então, se a gente não atingir a meta, o dinheiro volta para a conta de cada um e está tudo certo. Então, aqui nessa página do Catarse, catarse.me/a_menina_do_coração, né? Que é o nome do livro, A Menina do Coração. E aqui a gente tem, ó, fui apoiada por 83 pessoas, a gente já arrecadou R$ 5.800, e ainda tem 27 dias de campanha aqui. Opa, peraí que o meu mouse saiu. Aqui. E aí você vai indo aqui para baixo, eu explico certinho. Tem um vídeo que eu conto, aqui um pouquinho sobre a minha pessoa, né? E aqui para baixo tem sobre o projeto, né? O meu nome, qual é o meu objetivo, algumas fotos que eu coloquei aqui, de todo o processo da reabilitação e do transplante, né, o porquê incentivar esse projeto. Mais abaixo aqui, como fazer essa ideia, né, se tornar livro. Aqui é um site muito transparente que fala, inclusive, do orçamento, né, o quanto eu vou gastar para fazer isso, o porquê que eu estou precisando desse dinheiro para poder fazer, tudo muito transparente aqui, né? Uhum. E também tem um sistema de recompensas, né? Se você quer apoiar com um valor a mais, bem no cantinho da direita aqui, você vai ver, por exemplo, aqui tem 5 vezes, né? Então, aqui você compra, por exemplo, nesse item, R$ 160 com 5 livros e 5 marca-páginas. Então, você pode comprar em grupo, você pode comprar para dar de presente, e aí você pode escolher a sua recompensa. Ó, aqui temos aula de yoga ou aula de meditação, que é o que eu trabalho. Tem apoios menores aqui de R$ 40, que é o valor do livro, ou, não quero o livro, não gosto de ler, mas quero te ajudar, você pode escolher aqui um incentivo, né, de R$ 15 ou mais. E aí, para fazer esse incentivo, por exemplo, né, eu vou aqui no opção R$ 40 aqui, né, recompensa 1. Aí você coloca, né, a opção local de entrega ou não, né, aí tem um valorzinho ali de frete e você continua aqui e faz a tua compra. Ele gera um boleto, ou você pode fazer no cartão. Aqui eu não botei seleção de frete, ele nem deixou eu ir. Mas, se necessário, você faz um cadastro, né? Você cria um e-mail e senha, e aí você adquire o livro, né? Se a gente fechar a nossa meta, que eu acho que a gente vai fechar já. Sim, numa dessa, pelos meus cálculos e otimismo, né? Eu acho que esse ano ainda o livro está até no Natal na casa das pessoas. Eu acho. Coisa boa. Eu fechei aquela, Isa, porque o Marcos, que é o administrador da página São Bento Notícias, que tem mais de 100 mil seguidores, ele nos envie depois o link para que eu possa compartilhar e te ajudar também. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar depois para você o contato para o Marcos, eu disse para você que eu não sei como colocar link nesse negócio aqui, eu fiz curso de datilografia, talvez essa explicação do Marcos, que eu só vou servir para peça de museu mesmo. Então, aí depois eu passo o contato do Marcos para você, você manda o link, ele faz a divulgação, não tenho dúvidas nenhuma de que é uma questão de poucos dias para você conseguir realizar esse sonho. Meu amor, primeiro, eu já te entrevistei, claro, né? É maravilhoso falar com você. Aí a gente percebe, olhando para o seu sorriso, olhando para o seu jeito de ser, nós percebemos o quanto somos ingratos com as nossas vidas, né? O quanto ficamos tristes por
qualquer coisa, ou quanto brigamos com as pessoas por qualquer coisa. Talvez se nós tivéssemos passado por uma situação como essa, nós seríamos muito mais cuidadosos nas ofensas, na nossa convivência e com a nossa vida. Eu penso que a gente só sente mesmo a dor quando passa por ela. Sim. Você é maravilhosa, te adoro muito, mando um grande abraço para o seu esposo, para os seus pais, para todos que convivem com você, e eu quero crer que não vai faltar não vão faltar pessoas para contribuírem e para que você possa realizar esse sonho contando a sua história. Tá bom, meu amor? Muito grata. Muito bom conversar com você sempre. E outra, para qualquer pessoa que passe por qualquer processo de doença, independente de ser um coração, ser um pulmão, ser um câncer, um problema de joelho, sempre lembra que qualquer doença, na verdade, é um caminho para a cura. Né? Doenças não são problemas, elas são a solução. Porque ali é o momento que a gente aprende, que a gente evolui e tem a chance de ver a vida por outro lado que pessoas que não têm problemas de saúde não enxergam. Então, não é castigo, é solução, é a cura. Beijo! Que Deus te proteja sempre. Muito grata, a vocês também, tudo de bom. Essa menina, pode desconectar, meu amor, fica à vontade. Tá certo, valeu. Ela tinha que dar aula de yoga hoje, tinha um monte de coisa para fazer, ela teve que cancelar alguns clientes para poder nos atender, tá? Gente, maravilhoso programa. Se vocês puderem reproduzir, façam isso, compartilhem, porque é uma lição de vida, tá? Conversei com a Isa, ela descobriu com 18 anos que precisava fazer um transplante e contou toda a sua história. Agradeço mais uma vez a Zumbro Burger, hamburgueria e petiscaria, hambúrgueres com fabricação própria e com temperos variados, feitos com carinho para você. Faça o seu pedido através do telefone 47 3012 4738. Quando o Marcos me convidar, eu vou fazer uma visita, porque eu não conheço o Marcos pessoalmente. E aí eu vou fazer questão de ir lá na hamburgueria, na Zumbro Burger, para a gente saborear um hambúrguer, eu adoro. Também agradeço ao Crematório Catarinense, desde 2015, do seu lado, nos momentos mais difíceis. Foi idealizado com o propósito de ser referência no processo de cremação. Eu já disse para todo mundo que o dia que eu morrer, eu quero ser cremado, não quero ser enterrado, não. Breve em São Bento do Sul, tá bom? Terça-feira que vem tem mais um programa Falando Francamente. Obrigado vocês que nos acompanharam. A Irene amada, é uma amada mesmo. Você se apaixona por ela, tá, Irene? Eu não sei qual é o tema da semana que vem que a gente vai abordar aqui, mas avisem para os seus amigos que toda terça-feira tem o programa Falando Francamente aqui na página São Bento do Notícias às 19 horas. Eu estou até com dificuldade de dicção, é que eu gravei hoje a tarde toda, tá? Desde as 2 horas até as 6 horas da tarde, gravando um monte de textos. Aí eu faço, dizem algumas pessoas que eu sirvo para isso, então eu gravo alguns textos para algumas empresas espalhadas pelo Brasil. Isso, você fica 4 horas no estúdio, você tem até dificuldade para a dicção. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus, juízo. Tomem como lição de vida o que a Isa nos disse e até quarta-feira, até terça-feira da semana que vem com mais um Falando Francamente, tá bom? Tchau. Até. Compartilhem.